O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, eu encontrei a ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos deixar aqui. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e depois de ter criado o homem, ter dito: não é bom que o homem esteja só. Deus Todo-Poderoso revela com essas palavras que decide colocar na natureza humana sinais explícitos não apenas do ser de Deus, afastada qualquer maluquice de panteísmo, salvaguardando a infinita distância que existe entre o Criador e a criatura. Feitas essas ressalvas, Deus decidiu colocar em nós características do ser e do agir dele. Característica do ser: o Pai eternamente gera o Filho. Por assim dizer, eternamente sai de si, gerando o Filho. O Filho eternamente gerado pelo Pai ama eternamente o Pai, saindo de si eternamente, por assim dizer. E a saída eterna, amorosa do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é uma pessoa. Isso em Deus. Para que vocês compreendam a primeira frase da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Ninguém de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. No próprio ser de Deus está impregnada essa realidade. Essa pericorese, dizem os gregos, esta circunminseção, este constante sair de uma pessoa para outra, o amor intratrinitário. Portanto, façamos o homem à nossa imagem e semelhança significa façamos o homem com a vocação para sair de si. Talvez uma das causas mais intensas, mais numerosas do suicídio
Fenômeno que, infelizmente, atinge também as Forças Armadas. Já tivemos tanto em Brasília como no Haiti, como em diversas unidades da Federação, pessoas cultas, pessoas muito bem conceituadas, que cometeram suicídio. Uma das causas, essa não é a única, fechar-se dentro de si e não querer revelar para os outros aquilo que lhe angustia, partilhar com os demais não apenas a sua riqueza, mas também sua fraqueza. Eu preciso de uma palavra de apoio, eu necessito de um olhar de carinho, eu anelo por um conselho, eu preciso que alguém me escute, me compreenda, me entenda, me oriente, me aconselhe. Recusar-se a isso é extremamente perigoso, porque a natureza humana está se violando. O homem tenta implodir-se, fechando-se aos demais. Isso quando revelamos carências. Estamos profundamente perturbados e necessitados da ajuda de outros. Porém, o sair de si para o outro, que está verdadeiramente impregnada essa vocação, a natureza humana, precisa, depois do pecado, de um equilíbrio, de um auxílio, de um socorro da graça de Deus, para que este sair de si, com a debilidade da natureza humana, perturbada, fragilizada com o pecado, ela, sem o auxílio da graça de Deus, pode transformar esta saída em algo agressivo, compulsivo, preconceituoso, malvado, interesseiro, aproveitador e todos os adjetivos que nós possamos imaginar que denotam uma relação perturbada e perturbadora entre duas ou mais pessoas. E saímos constantemente de nós mesmos com relação aos demais, porque nos relacionamos com eles. Não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada. E essa palavra, adequação, nem sempre ela está presente nas relações humanas. Sim, porque falamos às vezes inadequadamente. Posicionamos-nos de forma inadequada. Os outros também com relação a nós. Há N exemplos de inadequação, N exemplos de inconveniência, de conflito nas relações humanas. Não é bom que o homem esteja só. Ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Parece-me que nessa frase da primeira leitura de hoje, nós já temos aqui um parâmetro no nosso relacionamento com os demais para que ele seja equilibrado, justo, sereno, bíblico, evangélico. Viver para mim. Eu posso fazer disso um projeto de vida, mesmo me relacionando com as pessoas. Isto é, usá-las, desfrutar delas, manipulá-las, chantageá-las, ou colocá-las debaixo do meu cabresto, debaixo dos meus pés, tratá-las de forma puramente, digamos, profissional. E isso para Deus não significa muita coisa, porque Deus Todo-Poderoso, que conhece os corações, está pouco ligando para liturgias do cargo, palavras bem escolhidas, elegantemente apresentadas, com uma formalidade impecável, um trato cortês, olha, cortesia, educação,
polimento, diplomacia, essas bobagens diante de Deus, nem pronuncie. Nosso Senhor está pouco ligando para essas idiotices. À luz de Deus, por favor, à luz de Deus. Porque uma pessoa de um coração podre pode perfeitamente se apresentar diante dos outros como uma pessoa culta, educada, eloquente, fina. Tudo exterioridade que para Deus não significa nada. Esqueçamos, isso aqui é cristianismo, isso aqui é igreja católica. Adoramos o Deus que conhece o fundo do coração das pessoas, que sonda os corações, que perscruta os rins, que conhece o mais íntimo de nós antes mesmo que cada um de nós. Portanto, viver para si pode perfeitamente ser uma postura aparentemente não descoberta por ninguém, quando tal pessoa, numa incrível arte, habilidade de se impostar diante dos demais, se apresentar como uma pessoa irretocável do ponto de vista social, mas na verdade por dentro ser um monstro, uma jararaca ou então uma cobra da mais peçonhenta daquela indiana cuja picada é mortal. Porém, se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Para Ele. Isto é, esta minha atitude, que obviamente vai ser vista pelos outros, vai ser julgada pelos outros. E daí? É para Ele que eu faço. E Ele sabe verdadeiramente que a minha impostação, que a minha palavra, que a minha atitude, que a minha tomada de decisão não é motivada senão por outra coisa, para a glória dele, para a honra dele, que me vê. Isto é, que enxerga as disposições mais secretas do meu coração. Quem compreende bem isso, liberta-se de uma coisa que na verdade está espalhada dentro da Igreja Católica, que é a preocupação com o que os outros vão dizer a respeito daquela sua atitude. As interpretações, as distorções, o ponto de vista sarcástico, perverso, imoral, imundo, para deturpar uma determinada coisa que foi feita com boa intenção, com retidão de alma, com pureza de coração. Isso sempre vai acontecer. E se preparem nesses tempos extremamente difíceis de brigas, de acusações, de oposições, de rivalidades dentro da igreja. E se preparem. Teremos muito mais isso. De sorte que os honestos, que os retos, que os íntegros, quaisquer coisas que venham a fazer com as melhores das intenções, sempre haverá em algum grupo de WhatsApp, em algum blog de não sei de onde, algum SMS, uma interpretação terrível para, no primeiro momento, causar perplexidade. Mas, meu Deus, como é que o ser humano é capaz disso? Sobre isso tem a autêntica história na década de 30, na cidade do Rio de Janeiro. Isso é verdade, pode parecer piada, mas não é piada. Praia de Copacabana, que não era tão bonita quanto atualmente. Naquele tempo os padres eram obrigados a usar batina, e um padre andando na orla de Copacabana subitamente entrou às pressas num bar. Era um domingo à tarde. Na segunda-feira pela manhã, o cardeal arcebispo do Rio, cujo nome prefiro não dizer, chamou o padre à cúria e disse: recebi um telefonema de uma senhora que denunciou Vossa Reverendíssima, que entrou num bar, domingo à tarde, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número tal, etc, etc. O fulano era um paraibano bem espontâneo, terreno lá do Nordeste. E ele disse: confirmo, excelência, eu entrei realmente num bar. O cardeal arcebispo então disse: Vossa Reverendíssima deveria se envergonhar.
de ter entrado num ambiente que não é próprio para os sacerdotes. A mulher descreveu que pessoas com trajes sumários estavam bebendo, olhando para o mar. Naquele tempo não era biquíni, não havia maiô, mas que para alguns um maiô, que cobria quase todo o corpo, era uma coisa imoral para ela. Mas o arcebispo disse isso, citou com todos os detalhes. Vossa Reverendíssima deveria se envergonhar e lhe faço uma advertência. Os bares não são lugares apropriados para um sacerdote. E ele balançou na cabeça. Quando o cardeal terminou, ele disse: Excelência, eu vou rezar muito a Deus para que Vossa Excelência, andando na rua, não tenha uma crise de diarreia. O fato, entrar num bar. O motivo, a diarreia. Ninguém escapa disso. Um padre é um prostíbulo. É inconveniente? Depende do motivo. Existe a pastoral das prostitutas em algumas arquidioceses. Um padre visitar presos é conveniente? Estive preso e fostes ver-me, disse Jesus. Depende do motivo. Conversar com determinadas pessoas de má fama é conveniente para um sacerdote, para um católico? Depende do motivo. E nesse sentido já entramos no evangelho que nós acabamos de ouvir. Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então vejam que fogo cruzado, fogo amigo e fogo inimigo. Se você não se aproxima dos pecadores, está deixando as ovelhas se perder. Portanto, é um burocrata, só vive no ar-condicionado, é uma pastoral de conservação, são leigos que não saem do seu grupinho, do seu gueto, é o grupo do Bolinha, o clube do Bolinha, a igreja muito satisfeita com os fiéis que tem. E quando determinadas pastorais, atrevidas, digamos assim, de ir às chamadas periferias, ir àqueles que estão afastados, que estão distantes, o simples fato de conversar com uma pessoa que não professa o seu credo, conversar com um protestante, conversar com um macumbeiro, conversar com um espírita, conversar com um ateu, conversar com uma outra pessoa, se isso é registrado por uma fotografia, misericórdia. É óbvio também que é preciso fazer o contraponto, que há determinadas aproximações, que há determinados diálogos, que há determinados contatos que são absolutamente inconvenientes. Jesus entra na casa de Zaqueu, que era um ladrão público, mas ele entrou não para apoiar, não para anunir, não para passar a mão na cabeça de Zaqueu e dizer continue a roubar. Ele entrou para converter o rapaz, foi ao encontro de outro publicano, Levi, também chamado Mateus, e vem e segue-me. Se aproxima de uma adúltera flagrada em adultério que ia sendo apedrejada, chega perto dos leprosos, os miseráveis, os coitados se aproximam de nosso Senhor. Isso, para os seus desafetos, foi motivo para essa crítica ferrenha que não deu trégua a nosso Senhor ao longo de 3 anos da sua vida pública. Portanto, é preciso, nos nossos relacionamentos, seguros de que, por favor, se vivemos é para o Senhor que vivemos. Aquilo que eu devo fazer no trato com os demais, o Senhor vê, o Senhor sabe das minhas intenções, o Senhor sabe qual é a motivação, o que está me impelindo a me relacionar com essa pessoa, a conversar com essas pessoas. O trabalho de trazer uma ovelha perdida é extremamente difícil. E como que um esforço titânico para convencer uma pessoa que saiu magoada da Igreja Católica, para que ela reveja a sua posição, para que ela, depois de muito tempo, admita a possibilidade de participar de uma Santa Missa,
ou de dialogar com uma pessoa de Deus, um sacerdote, enfim, um leigo, fazer um retiro, etc. Isso às vezes custa tanto. E atenção, por favor, quando tais pessoas estão verdadeiramente de volta, ou nunca vieram, estão vindo pela primeira vez, e a fama de cada uma delas, a fama de todas elas, não é muito boa. Lidar com fama, lidar com comentários, lidar com mimimi, com conversas, com comentários, com sussurros, é um verdadeiro desafio dentro da igreja. Por favor, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Uma das santas hoje canonizada, que sempre foi criticada pela BBC de Londres, ela era inglesa, uma professora. Tudo o que ela fazia na sua congregação era fruto de críticas ferrenhas, de amargas e acérrimas palavras de reprovação, de censura, de insinuação, etc. Santa Madre Teresa de Calcutá. Mas não foi muito diferente com Santa Irmã Dulce dos Pobres em Salvador, por favor. É muito fácil você dizer oportunista, interesseira, dinheirista. Quem é que sustenta a língua das pessoas? Quem é que sustenta o dedo da pessoa para digitar maldade, para espalhar ilação descabida, insinuação que absolutamente não pode ser comprovada? É fruto apenas da depravação moral daquela pessoa frustrada, irritada, ciumenta, invejosa e assim por diante. Então ela dizia, mesmo que critiquem você ao fazer o bem, faça. Mesmo que as pessoas insinuem, mesmo que as pessoas espalhem, faça a si mesmo, porque no fim das contas, tudo vai ser resolvido entre você e Deus. No frigir dos ovos, ao deixar esta vida, é só você e Nosso Senhor que sonda os corações. Eu repito, por que desprezas o teu irmão? Tu, por que julgas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Eis o desenlace da nossa vida. Tudo será colocado às claras, ali diante de Deus. Aquela pessoa que com reta intenção se expôs, tomou uma determinada posição, agiu de forma corajosa, de forma profética, ousada, sem se preocupar com aquilo que os outros iam dizer, e de fato muitos disseram, mas a sua intenção era reta, era sincera, motivada pela palavra de Deus que iluminou sempre o seu coração, ela agiu. E aí depois vieram as críticas e coitada, sofreu ou está sofrendo ou vai sofrer ainda tanto por causa desses comentários, desse zum, desse clima baixo, desculpe a expressão, que existe também em certos ambientes de igreja. E assim, tais pessoas ficaram como que queimadas, ficaram como que traumatizadas e se fecharam. E se fecharam as portas para muitas pessoas e passaram a ter uma vida de absoluto silêncio e quase anonimato dentro da igreja. Verdadeiros mártires. Tudo isso será levado em conta no dia do juízo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sonda os corações, vai dizer: você agiu como deveria ter agido. Você se impôs como deveria ter se imposto. Você recusou, você negou, você saiu, você protestou, malgrado o pensamento de todos que criticaram você, que hostilizaram você, que deixaram você aqui, mas a sua consciência. Você agiu de acordo com a sua consciência, iluminada pela palavra de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Também nesse mesmo dia se revelarão tantos corações pusilânimes, palavra bonita para dizer covarde, mau caráter, frouxo, medroso, tíbio, que deveria falar e não falou, com medo de se queimar, já pensando no melhor cargo, numa melhor posição, no aplauso, no reconhecimento, na projeção, nisso, naquilo outro. Todos compareceremos
diante do tribunal de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, diz o apóstolo. Na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Ali, cada um receberá a paga pelos seus atos, pelo que tiver feito de bom ou agradável a Deus, ou pelo que tiver feito de mal. E é nesse contexto de crítica acérrima, de crítica extremamente amarga às suas atitudes, e muitas delas, lembrem-se, os adversários de Jesus foram pegando as coisas aqui. Vai na casa de um, vai na casa de outro, diz isso, diz aquilo outro, defende a adúltera, está defendendo o adultério. Tudo o que Nosso Senhor fazia para os seus desafetos era ocasião. Se viam, mas não conseguiam negar a obviedade dos fatos, deturpavam. Criavam então um clima de fofoca, espalhavam, e aqui está a maldade, aqui está a força terrível do poder das trevas, sobretudo nos tempos de hoje, quando se espalha com uma rapidez quase instantânea o que não é verdade. Fake news, para não dizermos outras coisas, outras obras preparadas pelo diabo, são coisas do inferno. E é preciso ter absolutamente muito cuidado, porque uma palavra, uma interpretação equivocada, um ponto de vista pode absolutamente tornar um fato algo completamente deturpado. É o velho e clássico exemplo, um copo com a metade de água, e você pergunta: o que é que você está vendo? O otimista diz: eu estou vendo um copo com metade de água. O pessimista: não, eu estou vendo um copo com metade vazia. É um outro ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E como o nosso ponto, cada um de nós tem um coração que somente Deus conhece, e cujas intenções praticamente ou dificilmente, a não ser que a própria pessoa revele, os demais jamais saberão. Deus Todo-Poderoso, nesta Eucaristia, vem nos fazer esse doce, não sei se tão doce, recado, esta advertência a cada um de nós. O nosso interior, as nossas motivações mais escondidas, isto é o que define em tudo aquilo que dizemos, portanto os outros podem ouvir, fazemos, portanto os outros podem ver, ou deixamos de fazer, portanto os outros também podem ver, se a nossa existência está sendo para nós mesmos, ou para os outros, ou para o próprio Deus. Viver para Deus, o que significa isso? Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. O que é isso? Primeiro, do ponto de vista da meta, o sentido último, da razão última da nossa existência. Para mim, o viver é Cristo. Eu vivo para Deus, foi Ele que me criou. Todos os meus passos Ele conhece. Ele está presente na minha vida, a Ele eu recorro, a Ele eu suplico, eu imploro, adoro, louvo e bendigo. E sei que tudo aquilo que eu faço, as intenções, o Senhor as conhece verdadeiramente e sabe perfeitamente distinguir aquilo que pode parecer para os outros bondade, quando, dependendo da minha intenção, aquilo que beneficiou o outro e causou aplauso de todos, pode me condenar ao fogo do inferno. São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 13, o hino à caridade: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Portanto, seremos julgados pelas nossas intenções quando deixarmos esta vida. Viver para o Senhor, ou seja, a minha preocupação em falar e agir diante dos outros é exatamente para a glória dele, na obediência a Ele, que conhece o meu coração. Ele que fala na minha consciência e diz: você precisa dizer isso, você tem que agir assim, essa é a sua formação, esses são os seus princípios. Aqui está o alicerce moral que norteia a sua vida. E para defender esses princípios e para pautar a sua conduta por eles,
Agora chegou a hora de você tomar uma decisão amarga que pode ser tida e interpretada como uma covardia, uma maldade, uma brutalidade, uma desonestidade, qualquer outro tipo de coisa, mas que para mim, que sou Deus, que conheço o seu coração, sei que é a atitude certa. Agora tem aqueles outros que agem para si, vivem para si, fechados, egoisticamente preocupados somente com os seus interesses. Tudo o que eles fazem, até a dita caridade, é para o seu bem. É para locupletar os outros, usando os outros, para se envaidecer, para se enobrecer, para se elevar, para se achar o melhor, para buscar o aplauso dos outros. Ou então, viver para os outros. Filho que passou a vida inteira para agradar a mãe. Pelo amor de Deus, se liberta. Tem uma atitude corajosa na vida. A filha que viveu para agradar os pais. A esposa que viveu para agradar o marido. Só que no matrimônio é preciso até certo ponto agradar o marido, já que na visão cristã o corpo da esposa não pertence a ela, mas pertence ao marido. Ela não pode negar o corpo, a não ser por uma causa gravíssima, e vice-versa, 1 Coríntios capítulo 7. Portanto, o matrimônio traz um certo, por assim dizer, dilema, porque a esposa tem que agradar o marido sem deixar de agradar o Senhor, e o marido tem que agradar a esposa sem deixar de agradar o Senhor. E havendo conflito, prevalece a vontade de Deus. Bem, há pessoas que viveram ou estão vivendo por causa do que os outros dizem, por causa do comentário dos outros. Não quer se queimar, não quer ser uma pessoa mal vista, mal comentada, etc, etc. Eu pediria nesta Santa Missa o dom da cura a você que até agora não tem vivido para Cristo. Isto é, a preocupação última da minha conduta, do meu comportamento, das minhas palavras, é, em última análise, com o meu Deus. Ainda que eu corra o risco de não ser bem compreendido, de ser mal formado, de me tornar uma pessoa exposta à crítica e aos comentários dos outros. Por outro lado, quem assim decide, experimenta uma paz tão grande. A paz de um cristão verdadeiramente maduro, que sabe decisões eu preciso tomar, impostações eu preciso assumir, atitudes eu devo efetivar, e jamais qualquer coisa que eu faço, eu serei unanimidade, todos me aprovarão, todos me aplaudirão. Por outro lado, eu não digo, eu sou um bispo, não se pode dizer que se dane todo mundo. O verbo danar em latim significa condenar. Condenar vem de danar, danar é condenar, que se dane. O cristão não pode dizer uma coisa dessa. Mas respeito o que vocês disseram, podem vir a dizer sobre minha atitude, mas a minha atitude é essa e pronto. A atitude está tomada. A palavra foi dita, sempre, porém, admitindo a possibilidade de que mais na frente a gente venha a perceber, porque somos limitados, que cometemos um descuido, que fomos imprudentes, que fomos intempestivos. Isso é possível, todos nós podemos rever a nossa conduta. Por outro lado, se naquela hora, em boa fé, com a nossa consciência serena, iluminada pela palavra de Deus, tomamos determinadas decisões, a não ser que se prove o contrário, e isso sempre à luz da palavra de Deus, à luz da lei do Senhor, podemos voltar atrás. Mas caso contrário, sustentar isso até o fim da vida. Tomei tal decisão e está tomada. E arco com as consequências. Precisamos, irmãos, nesta Santa Missa, pedir ao Senhor o dom do alto, para que vivamos para o Senhor e morramos para o Senhor. Na primeira leitura de hoje, que é o Evangelho, leitura no sentido de importância. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Se Deus está chamando você nesta Santa Missa para fazer algum trabalho de conversão da pessoa tão amada, tão estimada, aqui penso nas mães
que sentem tantos obstáculos para trazer os filhos para a igreja ou reconduzi-los à igreja. Não desanime nisso. Eu quero estimulá-la com a palavra do Senhor a perseverar neste santo propósito. Essa ovelha, para colocar nos ombros, ela aceitará ficar no seu regaço ou no seu colo, tanto mais cedo, quanto mais santa for a senhora, quanto mais a senhora compreender o que São Paulo disse na primeira leitura de hoje. A minha vida é não para mim, não para o marido, não para seja lá quem for, mas para o meu Senhor. Em tudo, e não ter receio de demonstrar isso para as pessoas. Eu tenho um Deus que sonda os meus rins. Eu tenho o Senhor que conhece as minhas intenções. E é perante Ele que eu vou me prostrar, eu vou me apresentar quando deixar esta vida e receberei a paga, boa ou má, pelas decisões que eu tomei. Se de acordo com a minha consciência ou não. Pois no fim, no frigir dos ovos, é aquilo que se passa na minha consciência, na hora de uma tomada de decisão, que o Senhor vai levar em conta ao determinar se vou para o céu ou vou para o inferno. Da mesma forma, a mulher que tem 10 moedas de prata, perde uma, acende a lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la, e quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a moeda que tinha perdido. Talvez para alguns essas duas parábolas significam: aquilo que eu perdi fui eu mesmo, que até agora vinha vivendo de forma artificial, fingida, viver para os outros, ou viver para mim ou viver para os outros. Duas possibilidades que eu acho que estragam verdadeiramente a vida de uma pessoa. Mas tem uma terceira alternativa: quer vivamos, quer morramos, para o Senhor é que vivemos ou que morremos. Assim, eu termino essa homilia suplicando a Deus e vou propor 1 minuto de silêncio antes da oração dos fiéis, para que cada um peça com fervor de alma: meu Deus, no mundo onde tantos comentam tanto, no mundo onde os comentários, que aliás do mundo inteiro, sobre todo mundo, se eu quiser ter acesso a eles, basta pegar o meu celular com acesso à internet, de um bombardeio tremendo de informações, de juízos, se verdadeiros ou não, se exagerados ou não. Vivemos no mundo da comunicação, vivemos no mundo da emissão constante de juízos. No frigir dos ovos, Senhor, és tu, e apenas tu, o único que me julgarás. E eu me preocupo com isso. Quero deixar esta vida seguro. E desde já agora até o momento derradeiro, de que cada atitude que eu venha a tomar, cada palavra que eu disser, cada decisão que eu efetivar, que eu fique tranquilo com relação a isso. Naquela hora, malgrado a minha fragilidade, eu agi subjetivamente convicto de que agi de acordo com os meus princípios, os princípios que eu recebi dos meus pais, os princípios da minha fé. Esta verdade, não e pronto, sim e pronto. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo mais procede do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Permaneçam em silêncio, 1 minuto diante do Senhor. Elevemos a Deus todo de pé os nossos pedidos. Silêncio, nosso coração agora.